Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 9. Filipenses 4, do 1 ao 9, que diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Versículo 4: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nosso Deus e Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, pois estamos diante da Tua palavra e somos a Tua igreja. Diante disso, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos para a Tua glória, a aprendermos com a Tua palavra, e que essa venha transformar a nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Pode sentar, por favor. Eu fiz uma arte quando eu terminei o PowerPoint hoje. Aí pensei, depois que eu tinha terminado todo o sermão, eu pensei no tema, e eu achei bem interessante esse tema: o cristão e a igreja. Ali está uma imagem da nossa igreja, a parte de trás, né? E diante disso nasce uma pergunta. A pergunta é: em que a igreja tem influenciado a tua vida? E mais uma pergunta: em que a sua vida tem influenciado na sua igreja? Cada um tem o seu contexto de vida, né? Cada um tem o seu dia a dia, cada um tem o seu momento. E nesse texto qual nós vamos falar, nós vemos Paulo fazendo menção na renovação da nossa mente, em renovar os nossos pensamentos, ou repensar os nossos pensamentos, lembrando que os frutos ou a herança de Adão permanecem sobre a nossa vida. Embora temos também a herança de Cristo, mas ainda temos, enquanto estamos nesse corpo mortal, ainda temos a herança de Adão sobre a nossa vida. E diante disso temos também tais pensamentos,
tais desejos, tais vontades. E diante de um mundo corrido, diante de uma realidade a qual nós estamos enfrentando hoje, de que maneira a nossa vida tem influenciado para a nossa igreja? E se tem influenciado positivamente? Ou o saldo está negativo? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos, lembrando que hoje é ceia. Então, trouxe uma palavra bem prática, e que nós venhamos aplicar essa mensagem também sobre a nossa vida. Vamos em diante? Eu introduzi aqui com algumas informações. Epístola de Paulo aos Filipenses, em Atos 16, do 12 ao 40, está registrado a fundação da igreja de Filipos, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Igreja composta, os irmãos conhecem, né, bastante esse texto, da ex-menina, a ex-feiticeira, né, aquela moça que adivinhava e ali ajuntava todo um pessoal para ver, investidores e tudo mais, de ex-presidiários, os irmãos lembram ali, né, Paulo e Silas naquela prisão, os presos escutavam e automaticamente ali houve conversão, os carcereiros, pagãos e judaizantes e por aí vai, né? E é bem provável que essa epístola foi escrita por Paulo enquanto estava preso em Roma. Lembrando que Paulo nessa prisão, ele está numa prisão domiciliar, né? O qual ele tinha que arcar com as suas despesas. Por isso era bem visitado, não somente ali, mas em outros lugares que eles estavam também, pela igreja dos irmãos ali de Filipenses. Vamos em diante, para nós entrarmos no texto. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. O carinho de um pastor que ama a sua igreja. Olha o que ele diz: irmãos a quem amo e tenho saudades, e são minha alegria, minha coroa, meu presente, meu troféu, né? Permaneçam firmes. Então nós vemos aqui um pastor contente, feliz com as novidades que estava recebendo naquele momento, em saber que a igreja permanecia saudável, e era uma grande alegria para ele, porque ele vai para lá através de uma visão, né, do varão dizendo para ele: atravesse a Macedônia e nos socorre. E lá os irmãos sabem o que eles passam, são açoitados, são jogados naquele cárcere, e eles veem os frutos acontecendo ali. Hoje eles veem uma igreja saudável, uma igreja madura, e aqui ele traz uma palavra de aconselhamento dizendo: permanecem firmes, continuem assim, é assim que deve ser, permaneçam firmes no Senhor. A igreja em Filipos foi a primeira igreja plantada na Europa, né, no Ocidente. Era uma província romana chamada Macedônia, território pertencente à Grécia, igreja que ajudou muito a Paulo, e juntos desfrutaram de uma grande amizade. Ele escreve em agradecimento pelas contribuições enviadas através de Epafrodito. Irmãos, e aqui não é apenas uma carta de agradecimento, aqui não é apenas uma carta pedindo que eles permanecessem firmes, mas aqui vai algumas doutrinas também para eles, aqui também vai alguns aconselhamentos também para eles, porque como eu disse quando estava no primeiro slide, cada um tem o seu dia a dia, né? E toda a igreja, é difícil generalizar, né? Mas toda a igreja que nasce, que é plantada,
ela tem suas boas intenções, né? Mas o problema é no decorrer da sua caminhada, né? No decorrer da sua realidade. Cada pastor, ele vai agir de uma maneira, né? Alguns veem a sua igreja com poucos membros e buscam meios de atrair mais pessoas, né? Aí eles vão ver qual que é o negócio do momento aí que atrai a galera, né? E às vezes vê que funciona, né? E dá continuidade naquilo. Outros não. Outros já preferem permanecer na centralidade do querer ou da vontade do Senhor, porque é Deus que ajunta, né? Aqueles que hão de se salvar, né? Aqueles salvos no Senhor. A igreja é isso, né? É a reunião dos santos, o ajuntamento dos salvos, né? Então, nesse primeiro verso, nós vemos ele introduzindo aqui, dizendo que ele sente saudade dessa igreja. Nós podemos dizer que essa igreja era a igreja assim mais chegada, né? Que iam mais até Paulo, que Paulo cria uma aliança muito grande com eles. Nós vemos isso na introdução. Ele é alegre, bastante feliz em poder escrever para essa igreja. Mas assim, ele inicia, mas no decorrer, nós vamos ver que estava acontecendo algumas coisas. Verso 2 e verso 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, nesse momento, nós temos aqui uma exortação para uma igreja saudável. Evódia e Sintique precisam se acertar e viver em harmonia, pois são salvas em Cristo. E ele pede aos obreiros que ajude nessa questão, né? Nós vemos aqui duas irmãs que, quando a igreja estava sendo plantada, essas irmãs estavam ali com ele de linha de frente. Irmãs abençoadas, obreiras do Senhor, que por algum motivo houve ali uma divergência entre elas, e Paulo automaticamente fica sabendo dessa divergência que estava havendo entre elas, e Paulo já corre com uma tratativa diante desse assunto. Por quê, irmãos? Porque nós vemos uma igreja plantada, com duas obreiras que estavam ali acompanhando desde o início, e nós vemos agora a divergência entre elas surgindo. Então existe aqui uma preocupação do quê? Que essa igreja venha se dividir, que essa igreja venha formar panelinhas, que essa igreja venha formar grupinhos, porque uma irmã pensa de um jeito e a outra irmã já pensa de uma outra maneira. Então Paulo, ele já vem logo tratar diante disso, e o interessante é que ele não toma partido nenhum, ele não vai para tal lado, e nem para o outro lado, mas ele pede o que para ela? Eu rogo, eu suplico, eu peço a vocês, Evódia e Sintique, que pensem, que andem em harmonia, que se concordem. Por quê, irmãos? Porque o que tem que prevalecer aqui não é a opinião do Tiago, não é o que o Tiago acha, mas o que tem que prevalecer aqui é a vontade do Senhor. A igreja não é minha, eu não estou apaixonado pela noiva de Cristo, irmão. A noiva não é minha, a noiva é do Senhor. Então eu tenho que estar aqui cooperando, para quê? Para que essa obra venha viver para a glória de Deus, para que os irmãos venham ser influenciados por essa igreja de uma maneira positiva, irmãos. Que essa igreja venha ser prazerosa para você e para a sua família, que quando chegar o dia de culto, o dia das nossas reuniões aqui, vocês venham ter prazer em vir, olhar um para o outro e dizer assim: não vejo a hora de dar 7h30, 8h para nós ir aprender, e se edificar, e sair daqui felizes, sair daqui confrontados pela palavra.
Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é rebelião, não é facção, não é panelinha. Então nós vemos, irmãos, que isso é uma coisa que acontece não só nas igrejas contemporâneas, mas desde a igreja do primeiro século. E Paulo fala que ele não cita o nome do pastor local, mas ele diz: olha, você, meu companheiro de jugo, trate essa situação aí, chama essas mulheres e tem que tratar dessa situação. Isso tem que se resolver, isso não pode estender. E detalhe, 2 obreiras do Senhor. Irmãos, é proibido ter divergência? Não, claro que não, divergência vai existir. Cada um tem sua maneira de pensar, irmãos. Mas nós precisamos pensar no bem maior. Qual é o bem maior? É a nossa igreja local. Esse é o nosso bem maior. Então, às vezes é necessário se calar, irmãos. Às vezes é necessário ceder. Às vezes, irmãos, é necessário para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Da mesma maneira, eu quero concluir aqui. Detalhes importantes que fazem toda a diferença para a obra do Senhor: o viver em comunhão, pois uma igreja saudável vive em união, né? Sem tomar partido, eu já falei. Então, que você, minha irmã, você, meu irmão, que aqui se encontra, veja como está a sua comunhão com os demais irmãos. O objetivo nosso aqui é servir um ao outro. Nós precisamos servir um ao outro, irmão. Eu quero dizer para você que está aqui, você tem seu ministério. Qual é o seu ministério? O seu ministério é servir. Então sirva ao teu irmão, ame ao teu irmão. Ah, mas eu não concordo com tal coisa que ele fez ou que ela faz. Não, meu irmão, existe um pastor aqui. O pastor está vendo o que está acontecendo. Se precisar tratar, o pastor vai tratar dessa situação. Mas que nós, como membros desta igreja, venhamos entender isso e viver então para a glória do Senhor. Então eu quero terminar esse slide dizendo para você: se há alguma divergência com o seu irmão, ou se há alguma divergência com a sua irmã, antes de você ceiar, dê um abraço nessa pessoa, ceda, faça o nome do Senhor ser glorificado nesta noite. Além do nome do Senhor ser glorificado nessa noite, a nossa igreja vai ganhar mais ainda com a sua atitude, e você vai ceiar em paz. Ceiar em paz, porque não tem como a gente ceiar, irmãos, sem perdoar o nosso próximo. Não tem como. Como que eu congrego assim? Na oração diz isso, né? Se a gente não perdoar, o Senhor também não nos perdoará. Não é assim? Estou falando para vocês porque é muito sério isso, irmãos, tá? Vamos em diante? Versículo 4 e versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 4 primeiro, né? Pulei, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É interessante essa ordem aqui, né? Alegrai-vos no Senhor, né? Alegrai-vos no Senhor. Independente da circunstância, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, isso é interessante porque quando a igreja ela chega até Tiago e ela comunica a Tiago diante dos seus problemas, Tiago, ele fala assim para essa igreja: passe por tudo isso, mas passem alegres, felizes. E nós vemos aqui o mesmo ensinamento agora do apóstolo Paulo: alegre-se no Senhor, independente das circunstâncias. Nós sabemos que essa igreja aqui, ela estava
como as demais igrejas, passando por um momento difícil, porque é uma igreja perseguida, irmãos. Perseguida por quê? Porque é uma igreja que tem um Senhor. Que Senhor? Jesus. Que Jesus, que morreu há alguns anos atrás, e quem matou? O Império Romano, que era o império que predominava nessa época. E agora essa igreja, eles estão adorando a quem? Quem é o Senhor dessa igreja? Jesus, e não César, e não o imperador. Então essa igreja é uma igreja perseguida. A membresia é uma membresia perseguida. Os judeus também perseguiam essa igreja. E olha só, Paulo diz para essa igreja: se alegrem, mesmo que estão passando por tudo isso, se alegrem no Senhor. E ele não diz simplesmente se alegrem no Senhor, mas ele dá continuidade, né? Ele dá continuidade, pedindo que a igreja venha a ter uma qualidade, do qual a amabilidade, né? Que é a de ser amável, como Cristo foi, e que todos os conheçam por isso. Lembre-se, perto está o Senhor. Por que Paulo ele diz isso? Alegre-se no Senhor, porque ele está mostrando para a igreja que o foco da igreja não tem que ser na circunstância do dia a dia, mas tem que ser o quê? Na volta do Senhor. Já parou para entender isso, irmão? Você ainda pensa na volta do Senhor? Ou a gente se reúne aqui nessa reunião congregacional simplesmente para pedir em prol do nosso dia a dia? Simplesmente porque queremos receber, porque queremos ter, porque queremos ser. Aí o nosso foco muda para isso. Aí quando vem um momento difícil, aí quando vem o momento da dificuldade, não temos força de nos alegrarmos no Senhor. Por que não temos força de nos alegrarmos no Senhor? Porque não está acontecendo as coisas do jeito que a gente quer. Mas quando o foco da igreja é amar, quando o foco da igreja é servir, quando o foco da igreja é o Senhor pode voltar hoje, eles se alegram no Senhor. Ele acorda alegre com o Senhor. Ele vive feliz com o Senhor. Porque quando o calo aperta, quando as coisas se estreitam, ele olha e diz assim: eu não sou dessa terra, eu sou peregrino, eu sou estrangeiro, eu sou forasteiro. Breve o meu Senhor voltará. Então cabe a mim andar como o meu Senhor, amando o meu irmão, perdoando o meu irmão, e assim o nome do Senhor será glorificado. E assim o nome do Senhor será glorificado. Alegre-se no Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, meu irmão, e eu também não vou dizer para você que a tua vitória vai chegar nessa noite. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você que está sofrendo, você que está numa prova: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Aleluia, Jesus. Alegre-se, porque o seu nome está no livro da vida. Isso é motivo, irmãos, de se alegrar demais. Isso é motivo de viver em paz. Isso é motivo da verdadeira felicidade. Sabia disso? Conquistas virão. Algumas coisas o Senhor acrescentará sobre a nossa vida, mas o bem maior é o nome escrito no livro da vida. Amém? Vamos em diante. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Como eu já disse, né? Preocupações egocêntricas. Obviamente, a membresia filipenses passavam por provas, perseguições, preocupações, ou seja, tudo quanto passamos no dia de hoje, pois é natural, né? Termos nossas preocupações, nossas ansiedades,
pois somos humanos, não temos ainda um corpo glorificado. Ou seja, irmão, eu sei que a ordem é para que nós venhamos nos alegrar no Senhor, nós sabemos disso, mas estamos nesse corpo humano, né? Então, preocupações virão, ansiedade virão, isso vai vir sobre a nossa vida mesmo, mas a questão é, isso não pode ser um modo de vida, isso não pode ser um modo de vida. O que não pode ser um modo de vida? A preocupação contínua, isso não pode ser um modo de vida. A ansiedade dominando a vida do cristão, isso não pode ser contínuo. Repare que isso está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Ele diz: não andeis ansiosos por causa de uma falta de emprego, por falta do alimento, por falta de uma perseguição, por nada. Não andeis ansiosos por nada. Sinal que isso traz o quê? Prejuízos à pessoa e aos seus. Olha a preocupação de Paulo para com a igreja local e também a preocupação de Paulo para com a sua membresia local. Está dizendo para essas pessoas: não deixe que a ansiedade, que o nervosismo, que a preocupação venha dominar a sua vida. Não permita isso. Por quê? Porque isso, além de fazer mal para nós mesmos, isso fará mal para as pessoas que nos cercam. Isso fará mal também para nossa esposa, para os filhos, para quem trabalha com a gente. Irmãos, é tão difícil conviver com uma pessoa negativa, pessimista, ansiosa. É difícil demais isso, gente. Sabe, você quer que as coisas caminhem, você que conheceu a Cristo e foi regenerado, tem seu nome no livro da vida, você tem uma mentalidade que, diante de tudo isso, mas você está feliz, mas a pessoa parece que quer te jogar para baixo, parece que as coisas não funcionam, parece que as coisas não andam. Vamos rever os nossos conceitos nessa noite. Será que nós não estamos sendo essas pessoas? No nosso ambiente de trabalho, irmão, na nossa igreja local, na nossa casa com a nossa família, será que nós não somos essa pessoa? Ah, Tiago, mas você está falando isso. Irmãos, eu não estou falando nada, eu estou apenas aqui lendo, explicando e aplicando o quê? O que é a vontade do Senhor para a igreja. Não é o Tiago que está falando contra. O Tiago está, eu não estou contra, não, irmão. Aqui é a palavra do Senhor. O nosso papel como mensageiro do Senhor, como pregador do Senhor, é ler, explicar o texto e aplicar. E está aqui, ó. Eu não estou colocando nada. Eu estou dizendo, eu estou tirando o que está no texto. E o texto diz o que para a igreja? Não andeis ansiosos. Não andeis assim, irmãos. Vamos rever o nosso conceito e vamos ser diferente para a glória de Deus, irmão. Vamos ser aquela pessoa que quando os demais chegarem diante de nós e quando saírem de perto da gente, venham sair felizes, em paz. Tem pessoa que é assim, irmão, sabia disso? Tem pessoa que você chega perto dela e você, quando sai, você sai leve. Aí você fala assim: nossa, bem, tá gostoso, né? Por que será que? Aí você entende: ah, é o irmão. O irmão é leve. O irmão é cheio de Deus. Que nós venhamos ser essa pessoa, irmão. Mas vamos em diante, apenas terminar aqui dizendo: apresentem a Deus os seus pedidos, orem ao Senhor. Deixa eu terminar aqui explicando isso. O que seria isso, irmão? Você pode olhar para mim e falar para mim: mas Tiago,
Não é fácil isso. Você falando parece fácil, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, irmãos. Mas o interessante é que Paulo, ele dá essa ordem para a igreja, mas ele não deixa a igreja sem o remédio. Ele não dá o diagnóstico apenas do problema, da enfermidade, mas ele vem em seguida com o tratamento, ele vem em seguida com o remédio. E qual é o tratamento? Qual é o remédio? O remédio é: apresentem a Deus os seus pedidos, orem ao Senhor. Irmãos, eu coloquei na aplicação final, mas vou fazer aqui uma pergunta. Preste atenção no que eu vou dizer. No dia de hoje, vamos falar hoje, tá? Quanto tempo nós, eu também, gastamos em rede social, gastamos em TV, assistindo TV? Quanto tempo nós gastamos hoje lendo a palavra do Senhor? Quanto tempo nós tiramos hoje de oração? Estou conseguindo entender? Do que a igreja está andando cheio? Do que a igreja está andando cheio? Quando eu digo a igreja, eu estou falando a membresia local, do que nós estamos andando cheio. Meu irmão, se a nossa vida é televisão, se a nossa vida é rede social, se a nossa vida é coisas que não edificam, é lógico que quem vai dominar, quem vai ser o Senhor na nossa vida, será a ansiedade, será a dúvida, será a preocupação, e por aí vai, irmão. É óbvio, é claro. Aí depois eu quero participar de um monte de campanha. Aí tem campanha de 12 não sei do que para 12 não sei das quantas, eu vou em todas querendo correr atrás do prejuízo. Nunca que eu vou conseguir alguma coisa, irmão. Por quê? Porque tem que começar comigo, sendo o quê? Cheio de Deus, aprendendo a se alegrar na adversidade. Para quê? Para não andar ansiosos. Oh, meu irmão, está entendendo o porquê de tudo isso? Mas vamos em diante. Aleluia. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que nós venhamos nos policiar, irmãos. Que nós venhamos nos policiar. Eu sei que a fase vem, né, irmãos? Tem fase que é complicado, né? Isso é para todos, irmão. Isso é para todos. Teve uma fase da minha vida que um dia nós fomos dormir, deitar, despedimos ali das crianças, e ela não pode ouvir isso não, ela fala também, sabe? Uma pessoa pequena, sabe? Ela chegou em nós e disse assim: vocês não oram mais? Eu e a Andressa te assustamos. Eu não vejo vocês orar mais. Aí nós falamos: vamos voltar a orar mais. Né, irmãos? Quem fala aqui para vocês não é o Papa Tiago, é um irmão errante também, que se deixar levar, a ansiedade vai tomar conta,
que se deixar levar não ora mais, se deixar levar fica só na rede social, se deixar levar fica só na televisão, e coisas piores e piores, e mais vai vir pior, a ponto de nem saber aonde vai parar, irmãos. Mas que nós venhamos nos atentar a isso. Por quê? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. A paz de Deus dominará a nossa razão, o nosso emocional. O inverso de ansiedade, a tranquilidade e o descanso. Acompanhará aqueles que confiam no Senhor, pois entenderam que tudo tudo coopera para o seu bem. A paz de Deus é diferente de a paz com Deus, pois a paz com Deus foi conquistada na cruz, do Calvário. O que seria a paz com Deus? A paz com Deus, irmão, é o momento da regeneração. Por que regeneração? O pecado é um muro, certo? Vamos imaginar aqui, eu e um muro que se chama pecado. Esse muro, ele me separa de Deus, e Deus está do outro lado. Não temos mais amizade, não temos paz um para com o outro. Mas o Senhor que morreu na cruz, Cristo, me justificou, me escolheu, veio até mim e me salvou. O que Ele fez? Esse muro, Ele derrubou esse muro, trazendo o que? Paz com Deus. Então os salvos têm paz para com Deus, ok? Agora a paz de Deus é um modo de vida diário. Era disso que Paulo, e que eu também estava fazendo esse comentário. Qual comentário? Você precisa entender o seguinte: simplesmente ser salvo em Cristo, muitas das vezes você vai se esquecer, meu irmão. Então você precisa entender o seguinte: eu preciso não ter somente paz com Deus, mas também ter a paz de Deus todos os dias da minha vida. Eu preciso buscar o pão diário, eu preciso também me alimentar. E como que nós buscamos isso, irmão? Nós buscamos isso através do que já foi dito: oração, consagração, leitura da palavra do Senhor e uma vida ativa na igreja. Uma vida ativa. Por quê? Porque aqui, irmãos, o Senhor se manifesta entre nós através da palavra do Senhor. Saímos cheios do Senhor através da palavra do Senhor, através desta comunhão. Toda pessoa precisa de uma igreja para congregar, para se alimentar, para ser cheio de Deus. Existe a necessidade de uma igreja. Então entenda isso, meu irmão. Muitas das vezes você mesmo talvez não entendia isso, vamos dizer assim. Por quê? Porque estava faltando a paz de Deus sobre a tua vida. Faltava isso. Então que nós essa noite venhamos ser cheios dessa paz de Deus. Versículo 8 e versículo 9, para encerrar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora, a mente do cristão. A mente do cristão.
Paulo entendia que tudo que ocupa sua mente vai, mais cedo ou tarde, determinar suas ações. Então, uma vez que você conseguiu adquirir uma mentalidade madura na fé, que isso seja praticado no seu dia a dia. Irmãos, eu até lancei ali uma frase, né? Nesse assunto que foi introduzido na sexta-feira, que eu não vou lembrar agora essa frase, mas deixa eu ver se eu encontro aqui essa frase, que é interessante dizer isso. Não estava aqui, irmãos, isso não estava marcado aqui, mas eu quero, aqui ó, achei, é uma frase de Lutero, que diz assim, os irmãos estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Se eu orar um dia, Deus irá perceber. Se eu orar 2 dias, o diabo irá perceber. Se eu não orar, né? Melhor, perdão. Se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. E se eu não orar 3 dias, todos perceberão. Todos perceberão. Vamos em diante, para a gente encerrar. Que você viva para a glória de Deus, independente da circunstância. Faça tudo para a glória dele, e a paz de Deus estará convosco. Irmãos, para a gente ir para as aplicações, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. É óbvio que a gente mora nesse mundo, a gente vive aqui ainda, então muitas coisas virão sobre a nossa mente, mas o que venha dominar a nossa mente sejam as coisas que edificam, amém, irmãos? E vamos então para as aplicações. Uma que eu já falei, mas eu vou terminar lendo. Quanto tempo gastamos em redes sociais ou TV? E quanto tempo gastamos em oração, leitura bíblica, culto caseiro e demais cultos, fora o domingo? Que nós, irmãos, quando eu digo nós, eu digo eu também, e principalmente, que nós venhamos valorizar mais as terça-feira, irmão, que é um culto edificante. 2 ou 3 terças que eu já não venho. Até a Andressa essa semana não, né? Várias vezes já puxou a minha orelha. Tá certo que eu estava com Covid e tudo, mas em outras dava para vir e não vim. Mas que nós venhamos nos esforçar concernente a isso, irmão, sabe? E não simplesmente ficar em casa, às vezes, para quê, irmãos? Tem dia que a gente chega moído, eu sei disso. Tem dia que você está acabado, você quer tomar um banho, você quer descansar para estar bem no outro dia. Mas muitas das vezes não é isso, irmão. Muitas das vezes ficamos em casa assistindo uma televisão, fazendo coisas que não vai edificar em nada, sendo que nós estamos vivendo, e hoje o Senhor pode voltar. Que nós venhamos viver, não apenas com a paz com Deus, mas com a paz de Deus no nosso dia a dia. E a terça-feira, a sexta-feira, que é o trabalho da nossa igreja, é um trabalho que é muito edificante, irmãos. Que nós venhamos valorizar mais isso, porque nada aqui é para o homem, tudo é para a glória de Deus. Será que estamos sendo igreja? Ou apenas religiosos, né? Quando que você percebe que você é um religioso, irmão?
vai partir da motivação, mas quando você começa a vir simplesmente por interesse, sabe quando o calo aperta, aí eu venho, sabe quando as coisas estreitam, daí eu participo, aí a gente vê que nós estamos começando a virar religiosos. Será que temos paz com Deus? Ou temos uma paz dependente de momentos? Ainda estão me ouvindo aí, irmãos? Estão ouvindo? Que a chuva está bem forte, né? Eu vou até encerrar aqui, irmãos. Já li. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui para vocês. Que nós não venhamos viver com paz momentâneas, apenas em coisas que traz refrigérios momentâneos, mas que nós venhamos viver da paz de Deus. Amém? Curva a tua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por esta palavra. Que nós venhamos, ó Deus, ter a Sua paz sobre a nossa vida todos os dias, e que essa venha fazer a diferença na nossa vida, e assim vivermos para a Tua glória, onde formos, no que fizermos, porque breve o Senhor voltará. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.